Bom dia, meus amados mestres encarnados. Segunda-feira, nossa secretária já está aqui. Bom dia para todo mundo. Assim, hoje eu até de vestido eu estou. Vou mostrar para o povo seu vestido. Gente do céu. Então tá bom. Fala assim, mamãe, eu tenho que participar das lives mais arrumadinha. Meio chique hoje. Yeah. Bom dia, Almir, como é que você está? Bom dia, tudo bom, graças a Deus. Bom dia a todo mundo. Bom, a gente sempre nasce já do bom, né? Então eu tô bem. Tô ótimo. É uma grande satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Para quem não nos conhece, eu estou Rose Duarte Jara. E eu, Almir Gomes Magalhães. Exatamente. E nós estamos aqui, pessoal, para transmitir, para compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada, dos conhecimentos que a gente já adquiriu até agora, das experiências que a gente já viveu, dos tombos que já caímos, né? Para facilitar, vamos dizer assim, um pouco mais a vida de quem está vindo nessa mesma direção, que está percorrendo essa mesma jornada, que é da ascensão, do que muitos falam que é da espiritualidade, mas é um crescimento individual, na verdade, né? Que a gente fala que é uma jornada individual, solitária, uma jornada literalmente solitária, né? Totalmente. Esse negócio que você falou das quedas e tal, não sei o quê. Eu falo os percalços da vida, né? E até uma certa época eu tinha revolta com relação a essas dificuldades todas. Era rebeldão, né? Não aceito de jeito nenhum. É. Eu confesso que ainda tem algumas coisas que, olha, eu falo que eu não mereço. Então eu ficava, né? Tinha época que eu ficava rebeldão, né? Blasfemava, né? Como diz na linguagem aí de algumas religiões aí, né? Eu blasfemava e tal, ficava bravo. Aí, como eu nunca deixei de ter contato com o astral, né? De vez em quando eu levava meus puxões de orelha, né? E aí eu mudava a minha visão do que estava acontecendo, né? A que me pegou mais, assim, que era, teve uma época que era assim, eu ganhava dinheiro, aí a moto quebrava, eu estava sem carro, só de moto. Aí eu ganhava um dinheiro, aí em seguida a moto quebrava, aí o dinheiro dava para pagar a moto. Aí eu vivendo ali, com aquela dificuldade toda, aí de repente entrava um dinheiro a mais, estragava a impressora. Aí o dinheiro dava para arrumar a impressora. Era desse jeito. É o tal da reserva, né? Todo mundo fala, não, tem que ter uma reserva para alguma situação difícil do futuro. Olha só o pensamento. Quer dizer, já está criando para o futuro uma situação difícil, onde aquele dinheiro que você está guardando você vai usar. Para algum problema. Para algum problema? Você já está gerando. Dificuldade do futuro. Aí eu brigava, né? Falava, pô, caramba, é só eu ganhar. Aí, é só chegar, começar a fazer a live e dá isso. E os nossos pilotos, né? Vou ter que comprar esse aeroporto. Pedimos para eles testarem os nossos aviões hoje, então eles estão voando aí, estão fazendo o trabalho deles. Então eu ficava bravo, né? Eu xingava, só ganhar um dinheiro a mais quebra alguma coisa. Aí um dia a minha mentora chegou para mim e falou assim, eu estava bem bravo que eu tinha recebido um dinheiro a mais e a moto deu problema, de novo. Eu falei, caramba, mas não é possível. E aí eu fiquei, pensa num sujeito que estava xingando até a sombra. Aí minha mentora apareceu e falou assim, por que você está bravo? Eu falei, pô, por que eu estou bravo? Você ainda pergunta? Agora eu lembrei, agradece, Chico. Agradece, Chico. Por que eu estou bravo? Você ainda pergunta? Pô, caramba, toda vez que eu ganho uma grana, alguma coisa quebra. Ela falou assim, não, você não tá sabendo olhar para a situação. Eu falei, é? Então como é que eu olho para a situação? Se o dinheiro entra, a coisa quebra. Então, a gente já sabia que a coisa ia quebrar. Então a gente deu um jeito de o dinheiro entrar sem que a coisa fosse quebrar. Para você ter recurso
para pagar o que quebrou e não ficar sem o seu recurso do mês. Aí eu mudei minha visão. Falei, então é assim? É assim. Então para de reclamar, para de xingar, porque você não tinha entendido nada. É assim que funciona. Falei, caramba, olha aí como é que é. Então assim, esses problemas, né? Aí uma vez uma senhora, uma amiga minha, ela falou assim que ela tinha tido uma visão, né? Que ela tinha uma pedra gigante no meu caminho. E aí essa pedra foi tirada e tinha outras pedras também, mas que não atrapalhavam o caminho, só dificultavam a caminhada, né? E ela tinha uma capacidade premonitiva bem legal. E eu falei, bom, já a pedra grande saiu, já é alguma coisa, mas pô, tem um monte de pedra para mim, tá passando por cima. Aí de novo minha mentora falou assim, e qual é o problema? Qual é o problema? Que isso dificulta. Ela falou assim, você está vendo como dificuldade. Eu falei, tá, então para que servem essas pedras? Você não tem que movimentar a perna, fazer força para subir e descer das pedras menores? Então, tem. Então, isso é para fortalecer suas pernas, para que você vá mais longe. Então tá, né? Simples assim. Vou ficar com as pernas fortinhas, vou caminhar mais, beleza. Então, gente, nós não temos uma visão mais real das coisas como elas são de verdade. E a gente reclama, sem lembrar que a palavra reclamar significa pedir de novo daquilo que você está reclamando. Reclamar, pedir, repetir. Então, repete aí. Então a gente tem que parar de reclamar e agradecer, sem saber por quê, mas agradecer, porque não estamos sozinhos. Nunca. Ninguém está sozinho. Nunca. E a grande frase, somos todos um, né? Somos todos um, né? Nós somos individualidades unidas em uma força única, né? Essa questão da energia, né? Eu estava conversando esse final de semana, foi no sábado, eu estava conversando com uma pessoa, aí essa pessoa me perguntou sobre essa questão da energia, né? Mas aí a gente usa energia, de onde vem essa energia toda, que nunca acaba? Pois é, essa energia toda que nunca acaba, não é que ela vem de algum lugar. Ela já veio, ela está aí, né? Nós usamos. Então, nessa questão de você procurar saber sobre de onde vem a energia, como que funciona isso, como que funciona esse mecanismo, ele é relativamente simples. Quando nós fazemos qualquer coisa, nós pensamos, agimos, sentimos, enfim, nós estamos emitindo uma energia, né? Vou esperar passar. Nós emitimos uma energia, né? Nossos chakras estão captando energia, aí nós usamos essa energia e emitimos ela, né? Com alguma polaridade. E aí? O que acontece com essa energia? Ela vai para o universo, beleza. E depois? Depois chega uma certa hora que o universo fala assim, bom, essa energia não é minha. Essa polarização, né, que eu falo. Essa energia com esta polarização não é minha, por exemplo, o universo fala. Eu tenho que despolarizar essa energia para ela voltar a ser minha, do universo. O universo manda de volta para você, você despolariza, essa é a lei do retorno. O universo manda de volta para você, você despolariza essa energia, torna ela neutra e devolve para o universo. Então, a lei do retorno faz o trabalho de reciclagem
da energia universal, fluido cósmico universal, energia taquiônica, tem muitos nomes, tá? Mas é a mesma coisa, é energia do universo, energia neutra. Hã? Vou colocar o óculos. Qual? Do meio. Presta atenção. Parece, né? 3 vezes passou. É? Então tá filmado. Não sei, mas depois. Então, essa energia. Então, gente, a energia é reciclável, tá? A energia do universo, ela é reciclável, o tempo inteiro reciclável. Quem que recicla essa energia? Nós, que emitimos ela. Então, se a gente pegou a energia limpinha, fez alguma coisa com ela, o universo manda de volta para nós, para a gente devolver para o universo limpinha. Essa é a lei do retorno. E aí nós estávamos, porque eu faço uma live todo sábado no meu canal do YouTube. E todo sábado, assim, durante a semana a gente criava um tema, né? Assim, pensava num tema. Ah, nós vamos falar do quê? Ah, tal tema. Isso já vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Um pouco mais, tá perto de 1 ano e meio. Ah, nós vamos falar do quê? Aí nós criávamos ali um tema, né? E falávamos aquele tema. E aí tem algumas semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, nós não tínhamos pensado em nada. Eu, na correria aqui e tal, e o Júlio que me ajuda que as lives aconteçam, ele me ajuda a pensar também. Por quê? Ele sempre voa esse horário? Não, mas quase todos. Eu entendi que eles não voaram. Em 2 dias, olha. Eu gosto de barulho do avião. Depois você vê. Pode fazer à tarde, então. Vamos ver os dias que a gente pode fazer à noite. Vamos ver sobre esses horários aí dos aviões. E aí nós estávamos conversando. Quer dizer, nós começamos a live sem tema, né? E aí eu acabei falando na live toda, falando 1 hora sobre a questão da rigidez das leis universais, né? E aí porque as pessoas têm essa mania de perguntar assim: como que é tal coisa? Eu falo assim: não, tal coisa não é, tal coisa tem sempre uma flexibilidade. As leis do universo são totalmente flexíveis. São raríssimas as leis que são rígidas. A maioria delas é flexível. Mais um voador, só que esse canta. E as leis são totalmente flexíveis, tá, gente? Então, essa emissão da energia pelas nossas atitudes e tal, quando elas voltam, quando elas retornam para nós, para que nós as despolarizemos, né? Aí entra aquela conversa daquela palavrinha que eu não gosto. Entra a história do karma. Ah, isso é seu karma. Isso é seu karma. Não, gente, não tem negócio de karma, não. É lei do retorno. Vamos abandonar essa palavra karma, porque essa palavra karma era carregada de sofrimento, de tristeza, que é dívida. Não, nós não temos dívida com ninguém. Não. É simplesmente você pegar a energia que você emitiu em algum momento da sua história pregressa. De repente você emitiu uma energia 3.000 anos atrás,
E ela vai estar retornando agora. Você tem que despolarizar essa energia. Ah, mas há 3.000 anos atrás o negócio era complicado, né? Matava-se com muita facilidade, judiava das pessoas. Então, será que eu fiz um negócio desse? Como é que eu vou despolarizar essa energia? Eu tenho que passar pela mesma coisa? Não. Aí que está a flexibilidade da lei, da regra toda. Se você decidir ser uma boa pessoa, né, elevar o seu padrão vibratório, quando essa energia voltar, ela vai encontrar em você um padrão muito mais alto, né? Ela vai encontrar em você uma frequência muito mais alta. E esta frequência mais alta vai limpar esta energia, vai despolarizar essa energia e vai devolver para o universo de forma neutra, como o universo te enviou. Então, assim, é assim que acontece. Aí, sei lá, eu acho que eu não sei quem que inventou a palavra karma e não sei quem que inventou a palavra dívida, não sei quem que inventou a palavra resgate para milenar isso. Hã? É milenar. É milenar, né? É. Mas assim, nós estamos vivendo um momento planetário que para nós elevarmos a nossa frequência vibratória, nós temos que mudar conceitos, mudar paradigmas. Tudo que ensinaram para a gente está invertido. Tem que desconstruir tudo isso enquanto a gente constrói algo novo. Então não tem dívida não, gente. Não tem que pagar nada não. Você tem apenas que despolarizar essa energia que você polarizou um dia. E nós estamos tendo uma oportunidade hoje. Você é pequenininho, passa mais devagar. Nós estamos tendo, a humanidade inteira está tendo uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única, fantástica. Diz que não teve ainda no cosmos o outro planeta que teve exatamente o que a gente está passando agora, com todas as facilidades, vamos dizer assim. Facilidades? Facilidades? Facilidades. Eu tô brincando, tá, gente? Facilidades. É facilidades. Porque olha só, estava previsto que o planeta fosse praticamente, a humanidade, né? Fosse dizimada. Vamos falar assim. Ia se autodestruir de novo. De novo. Pela 6ª vez. Ia ser dizimada, tá? Mas o próprio planeta se encarregaria de grande parte disso. E aí nós recebemos a oportunidade. O que apareceu pra mim aqui é o seguinte: quando a gente não tá bom do estômago, ou barriga, uma coisa que você come, dá aqueles revertérios, o que acontece? Pra você fazer uma limpeza. Dá aquela, né? Dá aquela palavrinha lá pra limpar Pra tudo. limpar que tudo, né? Você vira um rei, né? Que você passa no trono às vezes a noite inteira. É mais ou menos isso que o planeta ia fazer, entendeu? Ia expelir todo mundo. Resumindo, né? Pra deixar uma coisinha mais divertida. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. Que ele iria fazer. Mas nós recebemos aí um comprimidinho chamado Jesus Cristo. Um boldo. Um boldo. Ai, ai. Em 2010, teve uma reunião. Vem, mamãe. Foram as inteligências aqui, vamos colocar, da galáxia, aqui do nosso sistema solar. Eles receberam um comunicado que haveria uma reunião, isso foi em 2010, que haveria uma reunião para eles, né? Que as inteligências que comandam o universo tinham aí uma acho que é moção, né? A fazer com relação ao planeta Terra. E aí eles foram para a reunião, veio um ser de extrema luz, né? Um ser
trabalha junto com essas grandes inteligências do universo, e ele trouxe lá esse documento, e esse documento dizia que as inteligências do universo queriam que houvesse uma mudança na linha do tempo do planeta Terra. E essa linha do tempo significou o que está acontecendo hoje. Não era mais para que houvessem aqueles cataclismos enormes, né? Vulcões, tufões, furacões, maremotos, terremotos e tudo mais, que dizimariam a humanidade. Foi o que aconteceu com a Atlântida, né? Que afundou tudo. Que afundou. Um cataclismo. Cataclismo. Aí, eu vou falar disso, tá? Aí, o que aconteceu? De 2010 até 2012 foi feito o planejamento do que está acontecendo hoje. Quem fez o planejamento? Quem estava à frente do planejamento? Perdemos a live agora. Ih, pronto. Temos agora uma terceira. Daqui a pouco ela fala. Tá? Daqui a pouco ela conta a história dela. A experiência dela. A experiência dela. Então, nessa reunião, tá, aí em 2012, Jesus ficou à frente do planejamento, fizeram o planejamento e a partir de então começou-se a agir, né? Esse planejamento já feito começou a entrar em voga tudo que ia acontecer, que está acontecendo agora. E nós estamos tendo a oportunidade, gente, como a Rose falou agora há pouco, uma oportunidade que até agora não veio notícia de que isso já tenha acontecido no cosmos, tá? Que é um planeta mudando de categoria com a mesma humanidade encarnada nele. Isso está acontecendo aqui, com a gente. Você está tomando banho, se ensaboando de roupa. Mais ou menos isso. Então, e nós estamos aqui encarnados. Mas quem é que vai ficar depois dessa mudança toda? Quem que vai ficar aqui? Porque isso aqui vai virar... Assim, ó, o pessoal fala assim, onde é o Éden? Gente, o Éden é aqui. Nós é que esculhambamos com o Éden. Desmatamos, poluímos, fizemos da psicosfera uma coisa horrível. Olha, em 1973, 74, mais ou menos, eu frequentava uma casa espírita, e aos sábados, eu era muito menino, tinha 11, 12 anos de idade, nós frequentávamos uma creche, como é que é onde os meninos ficam? Hoje em dia eu tenho nome, ontem a sua companheira estava falando, como é que chama? A casa de abrigo? Era um abrigo. Falava creche, mas era um abrigo, tá? Porque funcionava como creche também durante a semana. Era um abrigo de crianças. E eu, como era muito menino, eu ficava brincando com as crianças lá. Fazíamos... eu fiz teatro infantil, né? Então nós fazíamos teatrinho para as crianças. Ficava o dia ali rindo, à tarde e tal. Quando era noite, tinha uma aula que o irmão Pai Tomás dava uma aula para os adultos. E eu, só era para adultos, não podia criança. E eu subia escondido, sem ninguém ver, porque o pessoal ficava de costas para a porta, né? E tinha um biombo muito grande, eu entrava escondido atrás do biombo e ficava olhando o quadro que o Pai Tomás desenhava e tal. Eu ficava olhando o quadro e ouvindo ele passar a informação. E uma vez, ele falou várias vezes do planeta, mas essa vez foi um negócio assim bem diferente. Ele falou assim, gente, o planeta Terra tem uma densidade tão pesada, tão ruim, que os nossos irmãos, quando vêm chegando no planeta Terra, os irmãos de luz, quando vêm chegando no planeta Terra, eles não conseguem ver o planeta. Eles só veem uma massa preta em volta do planeta. O que é isso, gente?
O que é essa massa de energia negra no planeta? Sabe o que é isso? Nosso psiquismo. Nosso psiquismo. O que a gente sente e o que a gente pensa. Fala, né? E fala e faz, né? Bom, falar é o fazer, né? Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Aí o Pai Tomás explicou assim, que eles estavam vendo e estudando o que fazer, porque esse psiquismo, essa massa negra em volta, né? Densa, muito densa, não só de baixa vibração, mas de alta densidade, né? E tem uma diferença que a pessoa fala assim, aquela pessoa tem uma energia densa. Tá bom, mas se a energia for boa, que bom que é densa, né? Tem muita energia. Agora, se falar que é uma energia ruim, e além de tudo ainda é densa, caramba, né? Além de ser uma energia ruim, não, né? Uma energia de baixa frequência e ainda densa, ou seja, muita energia em volta da pessoa, então não é legal. E o Pai Tomás estava explicando assim, que aquela energia ali, aquela baixa frequência, né, por isso era negra, estava desequilibrando o sistema solar. Todos os outros planetas estavam em risco por conta do que estava acontecendo aqui no planeta Terra. Gente, quem é que criou essa massa negra de baixíssima frequência, de alta densidade em volta do planeta, que estava desequilibrando todo o sistema solar? Quem criou isso? Nós. Legal, né? Nós estávamos para praticamente desequilibrar completamente todo o sistema solar. Nós, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos e com as nossas atitudes. Vocês entenderam agora o porquê que o bater de uma borboleta aqui faz diferença lá no Japão? Vocês acham que isso é só aqui no planeta Terra? Não, é no cosmos. Por isso que nós estamos sendo observados diuturnamente. Por isso que tem muitos dos nossos irmãos de outros orbes aí que estão desarmando ogivas, que estão desarmando as bombas nucleares. Qualquer coisa que é feito aqui reverbera no cosmos inteiro. Porque a gente está dentro dessa grande onda energética. Então nós pertencemos a ela. Imagina você nadando numa piscina, quando você dá uma... A hora que você pula na piscina, o que acontece? A água não faz cai um pouco para fora, não sei o que lá. Quer dizer, é como se nós estivéssemos, o cosmos fosse a piscina e tudo que está dentro da água ali interfere em toda a piscina. Um bichinho que cai ali, ele já vai levantar uma ondinha, pequena, mas é o quê? Não é frequência, como é que é? Quando cai assim, dá aquela ondinha? É onda. Uma vibração. É vibração, é onda mesmo. Se torna pequenininha, mas ela vai, desde onde o bichinho caiu, ela vai até a ponta da piscina. A diferença é que até onde a gente sabe, o cosmos não tem beirada. Não tem borda. Não tem borda. Aí volta, né? Então... Gente, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, o que a gente vem falando semana passada... Tem um nível de responsabilidade universal. É universal. Então o que você pensa, o que você sente, o que você faz, enfim, tem um nível de responsabilidade aí universal. Porque nós desequilibramos, se a gente desequilibra o sistema solar está dentro do braço de Órion. O sistema solar vai desequilibrar o braço de Órion. Se o braço de Órion desequilibrar, ele desequilibra os outros 5 braços da nossa galáxia. Se a nossa galáxia desequilibrar, tem 2 pequenas galáxias, como é que eles chamam? Galáxia... Eu não lembro agora o nome, mas tem 2 pequenas galáxias aqui em volta da nossa que vivem da nossa energia, que estão conectadas a nós pelo campo gravitacional.
Então, se nossa galáxia desequilibrar, o campo gravitacional da galáxia vai desequilibrar essas outras duas galáxias menores. Só que nós estamos, todas as galáxias são interligadas. É que nem os neurônios. Que nem os neurônios. Imagina, pega uma foto assim, uma imagem, né? Criada. Andrômeda é uma. Via Láctea. A Via Láctea É a galáxia mais próxima da Via Láctea. Sem conta do sistema solar. Então, então, olha só. Olha só o nível de responsabilidade que nós temos com o nosso pensar e sentir. Então, assim, não é brincadeirinha, não é bobaginha que a gente está falando, não. É coisa muito séria. Tem informações trazidas pelo astral, e o astral já falou lá na época, em 1800 e pouco, eles falaram: tudo que nós estamos falando, a ciência vai provar. O ano passado, o nosso sistema solar inteiro, se deslocou em 24 horas, 5 anos-luz, em direção ao sistema de Sírius. E isso é científico. Isso não foi a espiritualidade que trouxe, não, o astral que trouxe, não. Eles já tinham falado que isso ia acontecer, eu só não sabia em direção aonde é que nós iríamos. E a ciência acompanhou isso. Nosso sistema solar se deslocou 5 anos-luz em 24 horas, agora não lembro se é 24 ou 48, mas acho que é 24 horas. Em deslocamento, e a live passada a gente falou sobre a ressonância Schumann. Ontem eu estava olhando, ela já está 60 horas. 60 horas. Blackout. Blackout, quer dizer, o coração da Terra parou. Quando que aconteceu isso? Após a Lua. É a Lua de sangue. Após o eclipse lunar. Ou seja, a planeta Terra provavelmente está em coma. Não, quando para o coração é o quê? Morte. Não, mas não nesse caso, espero que não. Não, mas você tá vendo assim, o nosso coração, se parar um tempinho, a gente morre, mas o cérebro fica continua vivo, mas depois ele volta, né? Então o que está acontecendo é a pulsação, o coração do planeta. Aliás, o coração do planeta fica aqui no Brasil, tá, gente? Por isso que a gente tem, então, nosso mapa parece um coração. Parece o mapa do Brasil é um coração. O coração do Brasil, o coração do planeta é aqui, tá? É no Planalto Central, em Goiás. Eu não lembro exatamente, perto da Serra do Roncador, alguma coisa assim. Não me lembro, mas é por ali o coração do Brasil, o coração do planeta. Está no Brasil. Por isso, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem um livro com esse nome. Não sabemos se o formato é igual ao nosso, tá? Mas alguma semelhança deve ter. Alguma semelhança deve ter. Porque nós somos feitos a semelhança de tudo aí, que é maior do que nós. Ai, Almir, maior do que nós? O que é maior do que nós? Nada. Nada é maior do que nós. Né? Temos que deixar a pequenez nas palavras, pra gente começar a entender isso no coração. A gente tem que ser mais pensar mais que nem um americano. Por que o americano ele é o que é, né? Estados Unidos da América. Porque lá tudo é big, grande. Em todos os aspectos. Desde quando eu estive lá em 2023, eu fui almoçar num restaurante universitário em Ohio. Gente, vocês não têm noção. o copo para eles tomarem refrigerante é do tamanho dessa garrafa. Um copo. Isso é o menorzinho, tá? Aí o prato para você servir, acho que é do tamanho desse meu MacBook. É sério, tudo é muito grande. Tudo é muito grande. As tigelas para colocar as comidas. Nossa, o sorvete era uma tigela, não é que nem esse nosso pequenininho. Era literalmente uma saladeira nossa, era o pratinho para eles servirem um sorvete. O sorvetinho. Entendeu? E tudo lá é muito grande para eles, né? E eles se acham os grandes de tudo. Então, isso tudo é o quê? É consciência. Alguém já planejou isso, né? Então, fazer eles pensarem e sentirem grande. Exatamente. Porque aí a energia fica grande. E aqui fizeram o contrário, né? Tanto que o nosso mascote é quem? Já pensado. Zé Carioca. E qual que é a imagem que o Zé Carioca passa?
Não quer trabalhar, é malandro, folgado, engana os outros, passa pra trás, passa todo pra mundo. trás. É o festeiro. Ó, falando nisso, é outra coisa também, vamos lá. O Zé Carioca foi uma encomenda do governo americano na época Para o Brasil. para o Walt Disney, tá? Para que o Walt Disney criasse um estereótipo Do brasileiro? do brasileiro. Você não sabia? Eu não. É. Mas é típico, né? Tanto que o Walt Disney veio aqui para lançar o Zé Carioca. Ele estudou os brasileiros e fez a nossa caricatura, vamos dizer assim. O governo, né, falou, ó, eu quero que esse povo se sinta assim. E ele ele criou o Zé Carioca e veio aqui lançar o Zé Carioca. Então... Não, mas ele não veio estudar primeiro, ver como que o brasileiro era, e depois fez o Zé Carioca e depois implantou para continuar sendo quem era? Olha, se eu não me engano, ele já veio com a ideia pronta, ele desenhou o Zé Carioca aqui, mas ele já veio com a ideia pronta, porque ele foi enviado pelo governo. Mas foi muito, eu vejo assim, foi muito parecido quem o brasileiro já era, né? Convenhamos. Não. Ah. Naquela época o Brasil era um país... Em que ano foi isso? Vou até pesquisar, gente. Pesquisa aí, na década eu adoro... Acho que na década de 40. Eu adoro contrariar esse viu? ser. É ótimo, isso é ótimo. Porque às vezes eu erro data, eu erro algumas coisas. É ótimo que me corrige. Quer ver? Visita do Walt Disney ao Brasil. Vê que ano que foi aí. Peraí, ano em que o Walt Disney... o Zé Carioca. Zé Carioca. Zé Carioca foi criado. Vamos lá. Isso aí é legal. 24 de agosto de 1942, antes da guerra, hein? Antes da guerra, foi. Lançado oficialmente nessa data, o personagem Zé Carioca completa 80 anos. O brasileiríssimo papagaio da Disney, que tem filmes... Blá, blá, blá. Tá, agora vamos ver quando foi que o Disney veio pra cá. Qual foi a primeira visita? Tudo isso tem a ver com energia, tá, gente? Não é curiosidade simples, não. Aham, então estava certo. O Walt Disney primeiro veio aqui em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, foi durante a Segunda Guerra. A visita foi parte da política de boa vizinhança entre os dois países. Mentira, ele veio conhecer nós para depois fazer o Zé Carioca. Então ele veio antes. Ele visitou Belém, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Com base nesses três povos, ele criou... o Zé Carioca. Esses três estados, ele criou o Zé Carioca. Eu acho que talvez, aí é talvez mesmo, né? Eu acho que talvez o que ele tenha encontrado foi o contrário. Mas aí o governo lá falou assim, não, a gente quer que eles se sintam folgadões e tal. É uma hipótese, né? Não é uma hipótese. É estudo mesmo. É estudo sociológico. Isso é estudo sociológico. Viu? Falei que ele tinha vindo primeiro para se inspirar. A visita ao Brasil inspirou a criação do personagem Zé Carioca, um papagaio que encarnou o espírito malandro do carioca. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Então... E ele é bem parecido mesmo. Também na época que eu morei no Rio de Janeiro, ele é o carioca escrito. Não todos, tá? Então, assim, mas, assim o que é isso? Você cria alguma coisa para fazer as pessoas pensarem aquilo, sentirem aquilo, e essa energia são toma conta. As mensagens subliminares, que é o que acontece com TV, as músicas que você ouve. Por isso que a gente fala tanto de vibração, frequência. Quais os tipos de música que você está ouvindo? Quais os programas que você está assistindo? Quais as festinhas que você está indo? Sócrates falava, você conhece o governo pelas músicas que ele oferece ao povo. E depois ele ainda emendou, né? Cuidado com a música que você ouve, porque música é pura energia, energia pura. Então, gente, olha só o tamanho a gente está falando aqui de um monte de coisa, mas prestem atenção. Tudo volta para energia, né? Tudo volta para energia. Vibração, frequência. Energia, vibração, frequência. Energia, vibração, frequência. Está tudo voltado para energia. É um ciclo, né? Então sai daqui, energia, frequência. Vibração vai embora. Energia, frequência. E o planeta, né? A nossa responsabilidade é tão gigantesca, gente, que nós estávamos destruindo, por assim dizer. Se continuasse, era capaz de a gente conseguir
destruir ou desestruturar por completo o sistema solar, que ia dar um trabalhão para colocar tudo de volta no lugar. Eu até quero fazer um desafio aí, tanto para nós quanto para o pessoal que está assistindo no agora e no futuro, que vai ser o agora deles. Nós criarmos uma onda para mudarmos os tipos de música, porque eu gosto de música, né? Para nós mudarmos, trazer esse pensamento para nós, porque para nossa nação brasileira, até porque nós já temos muitos, não é só os brasileiros, não foi só o Chico, não é só o Divaldo Franco que fala que nós os brasileiros temos um compromisso muito grande com a própria humanidade, né? Sim. Tem até um livro do Chico, né? Brasil, Pátria... Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu falei agora há pouco. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas tem um outro também que é Brasil, Celeiro do Mundo, né? Celeiro do Mundo. Nós já somos, né? Hoje. Isso já somos. Mas enfim, o que nós precisamos fazer? Porque muita mudança para o mundo vai partir daqui. Então, o brasileiro, na verdade, ele, de certa forma, já está sendo, mas vai aumentar mais ainda como farol para a humanidade. Olha, eu vou te interromper só, senão eu vou acabar esquecendo. Isso que você está falando, eu vou falar de uma coisa que eu participei, que eu vi no astral, tá? Eu fui em 2023, final de 2023, e eu entrei na Jerusalém, na Nova Jerusalém. Explica o que é? A Nova Jerusalém é uma nave, tá? Que ela tem 3.200 quilômetros de diâmetro. Bem petitica. Bem pequenininha. Ela tem 3.200 quilômetros e ela é redonda, é uma bola. Então ela tem 3.200 por 3.200, dá 9.400.000 quilômetros quadrados, né? Que é um pouquinho maior do que o Brasil em área, se eu não me engano. Acho que o Brasil tem 8 milhões e pouco, eu não me lembro agora. Dá uma olhada aí, a área em metros quadrados no Brasil. E ela tem 6 andares, 6 ou 9 andares, uma coisa assim. É gigantesca, é uma coisa absurda. Cabe toda a humanidade dentro dessa única nave. E ela está estacionada aqui em cima do Brasil. 8.510 metros quadrados o Brasil tem. 8 milhões. E ela tem 9 milhões e pouco. Então ela é 1 milhão e poucos metros quadrados maior do que o Brasil. 1 milhão e 400, 1 milhão e 300. E tem todo o bioma, né? E nessa reunião tinha um mapa do Brasil nessa reunião, que se vocês assistirem Star Wars, não tem aquelas mesas que o pessoal durante a guerra fica em volta e é projetado em 3D uma arma ou um planeta, alguma coisa, para eles fazerem um estudo. Olha, vamos atacar aqui, vamos não sei o que e tal. Não precisa nem ser Star Wars, é só assistir os mais novos que gostam, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Que ele pega daqui, tira ali, faz isso, faz aquilo. Puxa, isso é real. Aumenta isso, entendeu? Isso é real, essa tecnologia existe. Nós não temos ela aqui para nós. Eu acredito que já tenha. Aqui nesse nível? Pode ser. Eu acredito que sim, só não liberaram porque tem interesse econômico, com certeza. Não é de se duvidar esteja... Porque já saiu em filme e já faz quantos anos o Homem de Ferro? Não é de se duvidar que esteja na mão de alguns aí. Então, nessa reunião, o mapa do Brasil estava assim, destacado, né, do planeta, e haviam setas saindo de todos os cantos do Brasil, tá? Em direção ao coração, que o chakra cardíaco do planeta está aqui no Brasil, ou seja, é onde está o coração. Essas setas todas eram energias indo em direção o avião acordou ela. Essas energias todas estavam indo em direção ao coração do planeta, que fica aqui no Brasil, e do coração do planeta, né, desse núcleo onde estavam essas energias indo para lá,
saía essa energia para todo o planeta. Então, eu não sei se aquilo era um planejamento, eu não sei o que era, mas eu vi isso. Eu assisti alguém estava fazendo a apresentação e esse planejamento dessa energia. Então, o amor, a frequência alta que o brasileiro naturalmente tem, mas que precisa melhorar muito, muito, vai, quando ela estiver numa frequência já de amor mesmo, toda essa frequência, toda essa energia vai convergir em direção ao coração do planeta, e o coração do planeta vai enviar essa energia para o resto do planeta. Então a nossa responsabilidade, gente, ela é assim, é incomensurável, não tem como medir, tá? Não tem como medir, do povo brasileiro, mas de todas as pessoas do planeta, em eliminar essa baixa frequência que ainda tem no planeta. O grosso dessa energia que eu falei, que lá em 1973, 74, eu ouvi falar, eu assistindo lá, ai gente, desculpa, é incrível, começar a live começa a me dar isso. Toda essa energia, ela está sendo drenada, tá? O grosso já foi drenado, então o planeta já está mais suave. Mas é o seguinte, nós continuamos emitindo a mesma energia. Então, essa limpeza constante que está sendo feita, tem 3 grandes naves aspirando essa energia constantemente do planeta, né? Da psicosfera, da atmosfera do planeta, né? Essa psicosfera está aqui na atmosfera, então eles estão drenando constantemente essa energia, porque precisa estar com a energia melhor, né? Com a frequência melhor o planeta, para eles, inclusive para as naves e para os espíritos, obrigado. Fazer umas experiências, vai ser minha cobaia. Poderem estar navegando aqui na nossa atmosfera, tá? Agora, nós estamos ainda emitindo a mesma frequência baixa, fazendo a mesma sujeira na psicosfera. E aí, como é que a gente resolve isso, Almir? Simples. Quem não mudar a frequência, vai embora do planeta. Muito alho, isso é muito bom. Quem não mudar a frequência, vai embora do planeta, tá? Vem uma nave aqui levar a gente. Esse nosso corpo, ele tem 50, sei lá, 80 minerais que tem no planeta, mais 20 e tantos elementos da tabela periódica constituem esse corpo. Ou seja, este corpo ele foi feito para vibrar junto com o planeta, para ter ressonância com o planeta Terra. Para você levar esse corpo para um outro lugar, dá uma trabalheira gigantesca. Não dá. O que tem que fazer? Tem que desencarnar aqui, tá? Ir embora, só o corpo astral e os outros 5 acima, os outros 4 acima, aliás. Então, sim, esses 5 corpos vão embora e vão para outro planeta, tá? É assim que vai funcionar. Aliás, vai não. Isso já está funcionando desde a Segunda Guerra Mundial. Que esse planeta que está sendo comentado, que a gente vai para lá, não. Nós já estamos indo para lá desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, muita gente que desencarnou ali na Segunda Guerra já foi levado para esse planeta. Tá? A gente fala muito de um planeta, mas eu não tenho absoluta certeza agora, não estou bem lembrado, mas se eu não me engano, Ramatiz fala de 4 planetas no total, para onde essas pessoas vão. Até porque tem níveis, né? Sim. Tem aquele cara bruto, vamos colocar ali o lado Hamas, que vai para corta pescoço, vai para onde ainda estão
na era dos Aí dinossauros. tem o que Então, outro a melhorzinho. galinha vai para outro canto. O melhorzinho vai para um planeta que está aí, sei lá, Egito Antigo, a época dos Sumérios, por aí. Aí tem um outro planeta que está um pouquinho melhor. Então tem 4 planetas, pelo menos que eu li já faz muito tempo, tem 4 planetas que estão em épocas diferentes. E a até porque você vai tirar daqui 4, 5 bilhões de pessoas, se você levar para um planeta só, onde está começando a humanidade lá, o que a grande maioria vai fazer? Vai ficar onde? Né? Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar em estado letárgico? Não, né? Vai ter que estar fazendo alguma coisa. Então tem vários planetas, as pessoas serão distribuídas nesses planetas e o pessoal então vai recomeçar. Quem ficar vai ter que trabalhar para reconstruir, né, o paraíso que nós mesmos destruímos, recuperar a água, recuperar o ar, recuperar as matas, enfim, tudo isso aí nós vamos ter que trabalhar, né? Não vai acontecer assim, vai virar o paraíso da noite para o dia. Não, nós participamos da destruição, nós vamos participar da reconstrução. Responsabilidade, gente. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que assumir, aliás, a responsabilidade. Eu vejo muito no Instagram, quando a gente está assistindo coisas a respeito que a gente está falando também de outros irmãos aí. E tem muita gente que mostra uma nave espacial falando a respeito, sei lá, aí o povo começa, pelo amor de Deus, vem buscar a gente, nos ajude. Cara, não vai rolar. Se ajude, é você. Quem que vai ter que vir limpar a sua casa? É o vizinho? É obrigação do vizinho vir limpar a sua casa que você suja? Me responde isso. O banheiro que você está usando é o vizinho que vai vir lavar? Porque você não aguenta mais usar o banheiro sujo? Hã? É por aí, gente. Nós temos que assumir a responsabilidade. E a responsabilidade começa onde? Aqui dentro. Mudar sentimentos, mudar paradigmas, mudar conceitos, para mudar pensamentos, para mudar atitudes. Então, esse é o trabalho que, inclusive, eu e a Rose nos unimos aqui, tem o quê? Um mês, né? E começamos as lives? Não, que a gente decidiu. Desde que você esteve aqui no Instituto, que foi em novembro, acho que começo de novembro, meados de novembro. Meados de novembro, né? Então, aí em dezembro a gente já começou a conversar, né? Dezembro sim, em janeiro a gente começou com as lives. Foi janeiro, né? Foi fevereiro? Janeiro, 1º de janeiro foi a primeira live. Ah, verdade, dia 1º de janeiro foi a primeira live, verdade. Então começamos esse ano. E nós decidimos nos unir para fazer esse trabalho para transmitir essas informações, todas as informações que nós temos para as pessoas, e também nos propomos, né, a trabalhar com as pessoas em workshops aqui no Instituto. Estou montando palestras para gravar aqui, estou montando aulas para a gente falar de todos esses assuntos que nós estamos falando aqui. Estamos montando aulas também, porque a nossa proposta na verdade a proposta não é nossa, né? A proposta é do astral, né? Peguem esse conhecimento e espalhem, porque é esse conhecimento, não esse específico, né? Mas é esse tipo de conhecimento que vai salvar vidas. Então tem outras pessoas fazendo isso também, como eu já falei aqui, com outras linguagens, né? Com outra roupagem. E nós estamos fazendo a nossa parte, que é passar essas informações, e queremos auxiliar as pessoas a entenderem melhor todo esse processo. E para entender esse processo, nós precisamos primeiro conhecer a nossa constituição energética, a nossa constituição, essa constituição energética nossa, e qual é o tamanho dessa nossa capacidade energética e o que é que isso faz, né? O que é que um simples... eu falo para as pessoas assim, se você pedir para alguém em casa, ô fulano, faz tal coisa para mim,
Aí a pessoa de lá grita, pô, você não vê que eu tô ocupado, caramba, daqui a pouco eu vou fazer, espera um pouco. Com aquele sentimento de raiva, né? Vocês fazem ideia de quanta energia foi enviada com esse sentimento negativo, com esse sentimento de baixa frequência para a nossa psicosfera? Uma reação dessa, aproximadamente de 1 a 2 bombas atômicas de Hiroshima, foi emitido. Então, parece... Nesse simples responder. Então, assim, deixar engraçado o negócio. Então, o que a gente... outra coisa que a gente vai aprender aqui junto é o seguinte: quando você for pedir alguma coisa para alguém, então você já fala de uma forma diferente. Se for para o marido, para a esposa, você vai falar como? Amorzinho, você faz isso para mim que eu faço depois outra coisa. Entendeu? Você pega água, eu faço suco. Entendeu? Então, assim, é a cooperação. Uma das palavras-chave da quinta dimensão, gente. Quinta é pra frente, né? Então é o quê? É a maneira, muda muito quando a maneira que você fala com a pessoa. Se você fala de uma maneira ríspida, se você fala de uma maneira mandão ou mandona, Tá agitado o negócio. Então, assim, muda. Lembra quando a gente falou sobre a vibração da nossa voz? A frequência que isso transforma? Então, se você fala de uma maneira mais suave, é um tipo de vibração, né? Você está mandando um tipo de vibração. Vamos até tipo de frequência. Frequência. Não é. Tem que acostumar. Tá. Mas vamos lá. Viu como nós estamos aprendendo também? Vamos falar agora como você fala com o seu gato ou com o seu cachorro. Se você fala com uma forma ríspida, bravo com ele, qual que é a reação dele? Agora fala daquele jeito, ai meu amorzinho, ai que bonitinho, meu amorzinho, mamamã. O que eles fazem? As orelhinhas já ficam em pé, já vem, já te lambe, já pula no colo. É exatamente assim que a gente tem que, exatamente vírgula, né? Que a gente tem que agir com quem convive com a gente, com a coletividade. Ah, mas eu vou falar assim com o ladrão? Se fosse possível, né? Não, ainda não. Se fosse possível, era o ideal. Que é falar com amorosidade. A verdade é essa. Gente, Mahatma Gandhi não libertou a Índia sem dar um único tiro, sem dar um único tapa no inglês? Tem um filme dele maravilhoso que fala sobre a história dele. Então, assim, ele teve muita resiliência. Mas muita resiliência. Que eu não sei se eu teria... se eu tivesse, eu teria nascido no lugar dele, né? Então, mas a gente está aqui para aprender. E o que é o aprender? É ter o conhecimento e praticar. Senão não adianta só o teu conhecimento. Eu, por exemplo, eu vinha só o quê? Só absorvendo, que nem esponja. Absorvendo. Só que chegou um momento que eu já não tive mais como só absorver. Eu preciso fazer o quê? Pegar essa esponja e deixar pelo menos ela pendurada para a água para vir, passar e sair. Que é o quê? Que é o conhecimento. Então, o que a gente já fez, estudou, praticou, os resultados que teve, os resultados bons e não bons, que é o que a gente está fazendo agora, é repassando para vocês, compartilhando. É que nem a história dos bandeirantes. Os bandeirantes fizeram o quê? Abriram o primeiro caminho lá. Então, aqueles que eles vai colonizar lá Marte, por exemplo, que é um projeto aí do ILO. Colonizar Marte, mas vai ter que ter os primeiros a irem lá. Que vai fazer o quê? Todo aquele trabalho. E é exatamente isso. Então, a gente já está tendo esse trabalho desde que a gente nasceu, né? Porque se você cada um de nós for escrever um livro da vida, os perrengues que já passou, as dificuldades que teve, apesar das dificuldades que a gente teve, ainda eu falo que a minha mãe do coração fala que eu nasci com pra lua, entendeu? Porque tanta sorte que eu tenho das coisas que acontecem para mim, mas mesmo assim, disso tudo, a gente leva tombo? É óbvio que leva tombo, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Entendeu? E aí a gente vai o quê? Vai aprendendo com esses tombos. Vai
Mais um. Tá movimentado o aeroporto. Então a gente vai aprendendo com esses tombos. Agora vai de você querer ficar nesse looping, né? De sempre, você sabe que naquele caminho ali tem um buraco. E você sabe que você vai cair naquele buraco, mas você não desvia do buraco. Você vai, pamba, cai no buraco. Aí leva, sei lá quantos meses, anos pra sair daquele buraco. E aí o que você faz? Ao invés de você ir, dar continuidade, não, você volta de novo no mesmo ponto, né? E aí você vai de novo no mesmo caminho. Você batido. sabe que tem um buraco lá, mas você não desvia do buraco, você não leva uma tábua para poder colocar para passar o buraco. E aí você faz o quê? Cai no buraco de novo. E é um looping, né? Vida. E o interessante... Ciclo vicioso. Exatamente. E o interessante que é o quê? Você passa vidas. Sabe o que é vidas? É 1, 2, 3, 4, 5, 10 fazendo a mesma coisa. Isso se chama zona de conforto. Vocês entendem? Na quinta dimensão nós vamos ter cooperação, só cooperação? Não. A gente tem que inverter a ordem. Se nós tivermos só cooperação, nós vamos conseguir nos elevar para a quinta dimensão. Porque a maneira de falar já inverte o nível de responsabilidade. Então na quinta dimensão vai ter, todo mundo vai cooperar, então vou esperar chegar na quinta dimensão para cooperar. Não. Se você cooperar, se tornar uma pessoa cooperativa, aí você vai para a quinta dimensão, né? Na quinta dimensão todo mundo vai ser feliz, então eu vou esperar chegar lá para ser feliz. Não, você tem que se sentir feliz para você ir para a quinta dimensão, elevar a frequência. Você não tem que tomar o remédio para poder sarar? Ou você vai ficar ali só olhando pro remédio? Vai sarar para depois tomar o remédio. Mais ou menos isso. Né? Então, gente, até os conceitos que estão sendo trazidos aí, e eu assisto vários canais, e eu vejo as pessoas falando assim, que aqui dimensão vai ter isso, vai ter aquilo outro. Não, vai ter, mas primeiro nós temos que chegar lá. Quem que tem que chegar lá? Nós, as pessoas. Como é que a gente faz para chegar lá? É a nossa proposta de trabalho com vocês. E é o que nós também estamos explicando aqui. Só que tem um detalhe, gente. Até hoje eu estava pensando, antes da live, eu estava arrumando aqui as coisas, e estava assim, veio, eu falo que vem para mim, né, esses pensamentos. Aí veio assim, para conversar com vocês. Aproveitem enquanto está sendo gratuito. Porque logo vai começar a ficar caro o negócio. O que é o ficar caro? Quanto mais você esperar, mais complicado ou mais trabalhoso, como diz o Almir, vai ficar. Então, aproveita a onda para você ir. Então, se você já começar a ir fazendo, às vezes, os exercícios que a gente passa aqui, que a gente Nós passamos por coisas simples de fazer. No dia a dia, transforme como hábito. Abrir o olho, já pensa como que você quer o seu dia. Não acorde já reclamando que você vai para um trabalho ruim, que você não gosta de fazer o que você faz. Vou encontrar tal pessoa. Exatamente. Então, já agradeça por aquilo. Pode acordar lá no meio dos dinossauros. Então, aproveite esse momento. Comece a fazer, porque você não vai fazer da noite para o dia que você vai acontecer uma transformação estrondosa na sua vida. Até porque se você começa muita coisa ao mesmo tempo, eu falo por experiência própria, tá? Se você começar muita coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir, vai se frustrar, achando que você vai conseguir um resultado estrondoso em pouquíssimo tempo. Não vai. Vai te desanimar e você vai parar e não vai fazer. Então comece aos pouquinhos. Comece acordando lá, faça lá 1 mês, 2, 3. Quando isso já começou a ser um hábito seu, que já é automático, porque isso daí está reprogramando a sua mente. Tá? Então isso já virou um hábito? Show, agora eu vou para outro.
Às vezes você consegue, como são coisinhas pequenas, você consegue 2, 3, 4, 5, dependendo da capacidade de cada um. Mas tem gente que consegue uma só. Então começa com essa uma só. E assim no dia a dia você vai fazendo cada coisinha paulatinamente. Virando um hábito, a mesma coisa que acontece, você passar o dia inteiro pensando só caca, só coisas que não dão certo na sua vida, você vai começar a passar todo o dia todo, pensando só coisas boas vindo para você, acontecendo na sua vida. Vira um hábito, é um programa. O seu cérebro é uma máquina. Então, programe o seu cérebro, o seu corpo para o que você... sentimentos, pensando principalmente. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que você realmente quer na sua vida. Quer viver na quinta dimensão, ó, e acima? Então, faça o que tem que ser feito. Eu cansei de disputar comigo mesmo e perder. Passei muito tempo em disputa comigo mesmo e perdendo. Detalhe, reflete no corpo, tá? Aí vem as doenças. Vem doença. Somatização, aí vem a ansiedade, estresse. Angústia. E aí problema como de estômago, problema na cabeça, problema nos músculos. Refluxo. Problema no joelho. Fibromialgia. E por aí enxaqueca, vai. E aí vai. E por aí vai. Então, ó, hoje, antes de vir para cá, eu tava vendo os cientistas, eu falo cientistas, né, pesquisadores, acho que é 2027 Hz, eles utilizaram a frequência para eliminar, estavam eliminando uma célula de câncer. Aí eles usaram usaram uma outra célula, uma frequência de que eles criaram lá, um negócio, que emitia 2027 Hz. E aí eles filmaram essa outra célula atacando a célula do câncer com essa frequência. Todo mundo prestou atenção na célula do câncer, né? Mas ninguém prestou atenção na palavra-chave: frequência. Frequência. O que eles estão utilizando? Frequência. O que é que nós estamos e vamos continuar falando constantemente para vocês? Melhorem a sua frequência. Aumentem a sua frequência. Frequência. Aumentou a frequência? Você sai desta onda que está aí, antiga, que nós estamos surfando nela há milhões de anos. Essa onda tem que acabar. E quem mantém essa onda? Somos nós. São as pessoas que querem manter essa onda. As pessoas que não querem mais manter essa onda estão criando outra, que é essa onda que está nos levando, que vai nos levar para a quinta dimensão. Mas prestaram atenção? Nós estamos criando esta nova onda através da nossa elevação individual da frequência. Então aumentamos a frequência, criamos a onda que vai ajudar a gente a continuar aumentando mais a nossa frequência, e essa onda vai aumentando, e aí a gente aumenta mais a nossa frequência, aí vai chegar num ponto que nós chegaremos e vamos estacionar por alguns milênios, provavelmente, na quinta dimensão, tá? Mas quem que vai estacionar na quinta dimensão? Nós. O que é a quinta dimensão? A nossa vibração. O estado consciencial. A nossa frequência. O estado consciencial porque que fala... O pessoal fala assim... Que não é um lugar, tá? Não é um lugar. Você não vai sair daqui, por exemplo, daqui de Campo Grande, vai lá para Curitiba, lá em Curitiba é a quinta dimensão. Ó, na quinta dimensão, nós já poderíamos estar na quinta dimensão. Esse copo seria esse copo, essa garrafa seria essa garrafa, esse computador, tudo igual aqui. Tudo igual, sem nada diferente, gente. O corpo, tudo igual. A água poderia ser mais pura. Sim. A diferença é isso, né? A água mais vai pura, ser mais pura, alimentava mais. A composição do corpo está sendo mais modificada. cristalina. Mais cristalina, está sendo modificada pelo sol, pela informação que está vindo. Então, mais cristalina, mas tudo seria igual. Nós poderíamos estar hoje na quinta dimensão fazendo essa live.
vocês estariam vendo tudo que vocês estão vendo, nos vendo aqui. Seria tudo igual. Tudo bem, uma tecnologia mais avançada, um comunicador que a gente chama de celular mais avançado, como a Rose falou, uma água mais pura. Eu não estaria usando óculos, porque não haveria necessidade, porque meu corpo não teria essa necessidade, né? Não estaria tendo esse pigarro de vez em quando que eu estou falando. As diferenças são, assim, as diferenças externas não são grandes, mas a diferença externa, ela é gigantesca, porque todos nós estaríamos vivendo numa paz, numa serenidade interior. Porque tudo isso, gente, é condição interna, não é condição externa. Então não é que para refletir no externo. Para refletir no externo. Então não é que a quinta dimensão vai chegar. Nós é que vamos criar a quinta dimensão a partir de nós. Nós somos os criadores. Olha o tamanho da nossa capacidade. Nós somos os criadores e vamos criar a quinta dimensão no planeta. Responsabilidade nossa. Por que responsabilidade nossa? Porque nós temos essa capacidade de criação. Não somos co-criadores, somos criadores. Então, é só trabalhar, tá? Não é difícil, não é complicado, mas exige algum tempo linear, perseverança, esforço, e tudo isso eu chamo de trabalho. E tem um grande detalhe aí, ó. Vocês que não estão, acho que 99% da população não está contente com a política. O que acontece com a política? Porque os políticos que estão aí hoje são resultados da frequência do povo brasileiro. Responsabilidade nossa. Entenderam? Gente. Então, se você não quer A, B, C e D como governantes desta nação, se olhe, mude sua frequência, mude sua vibração, porque aí nós vamos trazer quem? Nós vamos trazer aqueles que têm a frequência mais elevada, que pensem em cooperação, que são mais amorosos, que estão mais... Que pensem no outro. Que estão mais adequados à frequência que nós estamos emitindo, que é a frequência do amor, da cooperação, da compaixão, da prosperidade, então, altruísmo e tantas outras que a gente tem aí. Então, se você quer mudar isso, você tem que mudar primeiro. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não espere o vizinho, não espere a outra nação mudar para depois você mudar. Vocês conseguem entender isso? Eu quero... como é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos assim. Eu quero um governante que eleve o país economicamente a um patamar maravilhoso, que traga tecnologias, transportes incríveis, que traga tudo isso. Mas eu quero continuar do jeito que eu estou. Enganando, mentindo, furando fila, passando a perna nos outros, falando mal, fazendo fofoca, fazendo intriga. Se aproveitando de situações. Como que nós vamos trazer um governante bom se a gente é mal? Se nós somos não somos bons e a gente quer um governante bom. Não dá, gente. Não funciona. Não funciona. Tá? Não funciona. Simplesmente não funciona. Então fica a reflexão, porque o nosso horário também já até passou de novo. Já de novo, passou. Então fica a reflexão. O que você quer? O que realmente você quer? Na sua cidade, no seu estado, no seu país. O que você quer? Então, seja
aquela pessoa que você quer que esteja governando na sua cidade. Porque eu ouço muito o seguinte: ah, mas não tem opção, principalmente em cidades pequenas, de prefeito, o último que teve. Ah, mas tem opção, não tem opção para se votar nas pessoas. Mas as mesmas pessoas que falam isso, você sabe o jeito que ela vive. Você sabe que ela está enganando pessoas. Você sabe que ela está devendo para um monte de gente e não paga porque não quer, não porque não tenha dinheiro. Porque existem vários tipos de situações, tá? E aí você vê o dia a dia dessa pessoa que faz o quê? Prefere estar no bar, gastar com cervejinha, porque a gente sabe, todo mundo conhece que final de semana é churrasco e cerveja e outras cositas más, né? Então, poxa, você acha que você está vibrando em qual frequência? O que você está emanando? Qual é a vibração? Qual é a frequência que você está emanando para o seu externo? Sem falar o que você está destruindo dentro, né? E falando mal do político. Exatamente. Mas olha você, reclamando que o fulano lá que está governando o país é cachaceiro, é isso, é aquilo, mas você não dispensa a sua caipirinha, você não dispensa a sua cerveja, o seu whisky de não sei quantos R$1.000 lá. E aí? Como que você pode falar do A, do B, sendo que você está sendo igual ou pior? Então comece a refletir sobre isso. Comece a se olhar, comece a se observar. O que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo? Como que eu ajo com a minha esposa? Como que eu ajo com o meu marido? Como que eu ajo com os meus irmãos? Como que eu ajo com as pessoas que estão ao redor de mim? Principal, como é que eu ajo comigo mesmo? Isso daí é importantíssimo. Importantíssimo. Olha, não podemos esquecer nunca de que nós emitimos uma frequência constantemente. E é essa frequência aqui. Ou ela mantém esse padrão atual, ou ela cria um padrão novo para que nós vivamos de forma melhor, de forma mais harmoniosa, de forma a termos um crescimento constante em todas as áreas da nossa vida. Isso parte de cada um. É de dentro. Então, e nós vamos bater nessa tecla constantemente, tá? Essa tecla do individual, de cada um fazer por si mesmo, deixando claro que esse fazer por si mesmo significa fazer por toda a humanidade. Essa é uma tecla que nós vamos bater constantemente. Tem várias outras, né? Mas essa é a principal. Tá? Para toda a humanidade é a consequência, né? Porque você está fazendo para você em primeiro lugar, você se modificando. E isso é o bater da borboleta. Que você fazendo isso por você, você está atingindo tudo ao seu redor. Absolutamente tudo. A sua casa, os seus vizinhos, os europeus, os japoneses, os andromedanos, os arcturianos, porque isso é... Como é que não é galáctico? Galáctico é uma galáxia, né? É universal mesmo, sabe? É o cosmos em si, muda tudo, tudo. Nós estamos aqui numa experiência energética. Experiência energética. É isso que a gente veio fazer nesse planeta. Então esse é o nosso trabalho. Somos colonizadores de planetas fazendo esse trabalho. Não pense você que você nunca fez. Nossa, por que eu tô falando isso? Porque não pense você que você nunca fez isso. Você já fez milhares e milhares e milhares de anos isso. A diferença é que você não tem consciência disso ainda, tá bom? Mas tá lá, tá tudo registrado lá no seu atávico que você fala, registro, né? Atávico. Registro atávico. Que é o registro individual de cada um. Que é a caixa preta do avião, que tá todas as informações lá. Então nós estamos aqui fazendo o trabalho que nós sempre fizemos.
Não tem os profissionais. Por que serve que tem os profissionais desse planeta aqui? Vamos dar exemplo do piloto de avião. Ele sabe pilotar avião por quê? Porque ele estudou, porque ele continua pilotando todos os dias. E quanto mais ele faz, melhor ele fica. E existem fases planetárias. Tá? Então, em cada fase planetária vem uma equipe. E nós somos essa equipe que estamos nessa fase agora. Assim como o planeta está passando para outra fase, estão vindo outros que são responsáveis pela próxima fase. E os que estavam aqui e que não querem passar de fase, estão indo para um outro planeta fazer a mesma coisa para passar a fase que tem que ser passado em outros planetas que também precisam evoluir, para a criação continuar sempre evoluindo. A fonte criadora, ela está em constante evolução e ela precisa disso. Então, para a fonte criadora, não importa o que você faz. Se você está judiando, se você está amando, não importa. Ela precisa de experiências para continuar evoluindo. E cabe a você escolher o que você quer fazer daqui para frente. A responsabilidade é sua, individualmente sua. Só para fechar, deixa eu contar uma coisa. Você falou da energia que a gente faz, atinge os vizinhos e tal, né? Só para fechar, quase 20 anos atrás, eu trabalhava num grupo de apometria e a apometria, para quem não conhece, é uma técnica que assim, a gente conversa em tom de voz normal, tá? Então não tem barulho, não tem som, não tem nada. Então você conversa ali, você dá os comandos, mas é assim, nesse tom de voz aqui que nós estamos falando. E depois de um tempo que nós estávamos ali, naquela casa, né, trabalhando 2 vezes por semana, um pessoal do outro lado do quarteirão, quer dizer, eles estavam ali no mínimo 100 metros da gente, reclamou, né, foi reclamar lá na vizinhança que o nosso trabalho estava atrapalhando a vida dos caras, das pessoas, que estava incomodando. Atrapalhando não, que estava incomodando. Ora, se a gente estava fazendo um trabalho de altíssimo padrão frequencial, né, altíssimo padrão de frequência, estava atrapalhando os caras do outro lado do quarteirão, que a frequência deles com certeza era baixa. Porque a apometria trabalha com uma frequência altíssima. Qualquer trabalho, né, junto com o astral, tem uma frequência muito alta. Então a gente está trabalhando e isso estava incomodando as pessoas. Estavam incomodando? Não, as pessoas estavam se incomodando do outro lado do quarteirão. Então, para vocês, só para ilustrar o que a Rose falou, o que a gente faz, a vibração, a frequência que a gente emite, atinge gente muito longe, tá? É isso aí, pessoal. Pelo horário já vai dar 11h30 de novo. De novo. Nós vamos encerrar aqui. Somos muito gratos pela companhia de vocês e que a fonte criadora nos guie sempre para nós estarmos passando o nosso melhor para vocês, compartilhando o nosso conhecimento e os conhecimentos que estão sendo trazidos para que nós possamos melhorar a nós mesmos e a coletividade como um todo. Tá? Foi uma grande honra estar aqui mais uma vez e que a fonte criadora possa abençoar a todos nós. Tenhamos todos um grande dia. Uma boa semana. Excelente semana, né? E quarta-feira estaremos aqui no mesmo horário. Bye, bye. Até mais. Você vai dar tchau? Vai dar tchau pro pessoal? Fala, tô dormindo, descansando, meus 15 minutos de folga. Fala tchau, gente. Fala assim, eu abençoo vocês. Tchau, tchau.
Assistente. Especialíssimo. Bueno. Depois eu procuro aí. O que você viu? Eu não vi. Eu tava olhando para esse celular aqui. Na verdade, eu não vi. Sério, eu vi. Porque é como se tivesse passado algo assim que. Energia mesmo, sabe? Que o celular fazia assim, ó. Como se estivesse passando algo assim, tipo uma onda. Uma frequência diferente. Tá. Bom, eu não consegui. Pode ser que seja um ser, né? Mas eu não vi. Também não vi nada. Encerrar agora, né?